Olá! É com muito orgulho que eu estou aqui hoje, inaugurando esse espaço. É um projeto tão lindo do Acalanto Sergipe, em parceria com a Kendra Studio, com o apoio da MPK, e com as voluntárias aqui do Acalanto, que são filhas por adoção. E o tema, justamente, é para dar voz aos filhos por adoção. Por que isso? Porque, desde o ECA, as adoções legais, segura e para sempre, são uma realidade. E os grupos de apoio à adoção trabalham muito com essa cultura da nova adoção, de o melhor para a criança e não procurar filhos para pais que não conseguem ter, como era antigamente, lá nos anos 80, até os anos 80. Então, é, a gente percebe que, na conversa que eu tive, nas conversas iniciais com Josi Barros, que é voluntária e secretária do Acalanto, com Gabriele, que é nossa nova voluntária, e trouxe essa ideia de a gente fazer esse podcast. Bom, eu sou Marlisete Maldonado Vargas, eu estou presidente do Acalanto Sergipe, eu sou uma mulher branca, já passada dos 60 anos, por isso os cabelos grisalhos, uso óculos, e estou com uma camisa com o logo do Acalanto Sergipe, além do DNA, o nosso projeto. Então, esse projeto que se inicia hoje, a gente vai tratar de questões da adoção, mas sob a ótica dos filhos, dos irmãos, por adoção. A gente vai aprender muito com essas falas, por quê? Porque sempre a adoção esteve concentrada na fala dos técnicos, dos profissionais que trabalham com adoção, dos grupos de apoio, né? E, como eu já falei antes, e agora a gente está começando, né, essa nova jornada, né, nos 10 anos do Acalanto Sergipe, para falar com quem, né, é o principal protagonista desse processo, os filhos. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje, né, pedindo para a Josi se apresentar, que vai ser a nossa co-host, né, e trazendo, então. Então, eu sou Josi Barbosa, sou secretária e voluntária do Grupo de Apoio à Adoção. Sou uma mulher de 35 anos, morena clara, baixa, de cabelos encaracolados. E é um prazer estar aqui nesse momento tão especial para tratar sobre adoção na visão dos filhos por adoção, porque sempre a adoção foi tratado na visão dos pais. Então, esse espaço para os filhos é muito importante, porque não só os pais têm as suas angústias, né? Os filhos também têm os seus questionamentos e precisam ser escutados e ouvidos nesse momento tão importante de vida. Ah, ok. Então, nós temos aqui a nossa entrevistada de hoje, Gabriele Valença, filha da nossa voluntária, Cádia, que também nos acolheu tão maravilhosamente aqui nesse espaço, né? Ela vai falar um pouquinho, inicialmente, né, se apresentar, mas já falando também quem é Gabriele para além do DNA. Bom, eu acho que Gabriele, para além do DNA, é Gabriele Valença Félix, né? Prazer, sou Gabriele Valença Félix. Eu sou uma cantora, aspirante a cantora, né? Tô no início. Tenho 19 anos, sou negra, uma mulher negra de cabelos pretos, olhos puxadinhos. E é um prazer imenso estar aqui com o Acalanto, fazendo parte desse projeto tão bonito e tão esclarecedor, né? Eu acho que quando eu conversei com vocês, quando eu tive essa ideia
sentei com minha mãe e disse, mãe, o que é que você acha da gente fazer esse projeto, conversar com o Acalanto, né? Foi isso, assim, a primeira vontade que me veio na minha cabeça foi de a gente precisa passar informação, né? Porque, conversando com os meus amigos mesmo da minha idade, a gente parou para pensar, e quando foi que a gente conversou, que a gente aprendeu sobre adoção na escola? Então, é um assunto que a gente precisa esclarecer, a gente precisa passar informação, e realmente nada melhor do que a gente aprender com pessoas que vivem isso, né? Que vivem isso na pele e que são os verdadeiros protagonistas mesmo. Então, pois é, Gabriele, a Joyce também já trouxe essa importância, né? Sim. A importância do olhar de vocês, do olhar de quem passou pelo processo e do olhar de quem vive ainda, né, muitos mitos e preconceitos que são trazidos para vocês pela sociedade, pelos colegas Sim. da escola, Sim. pelos colegas de profissão, pela sociedade, pelos amigos. As pessoas, né, que nem é o racismo estrutural. Existe um preconceito estrutural sobre a adoção, né, que vem desde dos primórdios, sobre o filho abandonado, né, os mitos da mãe, que pode ser uma santa ou uma P, né? Isso. Então, assim, ou você é um filho de santo ou você é um filho da P. Isso. Né? E você não é nenhuma coisa nem outra. Mas essa questão aparece muitas vezes, né? Em quais momentos, assim, você considera, Gabriele, que né, é importante a gente estar pontuando para a sociedade essa sua filiação por adoção? Como é que você traz? Eu sou filha adotiva. Como é que vocês trazem isso? Né? Em que momentos isso é importante de pontuar e em que momentos não é importante também? Então, eu descobri, né, que eu vim por meio da adoção com 7 anos. E foi engraçado, porque minha mãe ela falou, Gabi, calma, você tem 7 anos, seus coleguinhas podem não entender. E então não fale no colégio, não, porque ela sabia que eu era bocuda. E no outro dia, eu falei, gente, vocês não sabem. Cheguei na minha sala de aula e falei, gente, vocês não sabem. Aí eles, o quê? Eu, pois é. Aí contei. Então, desde que eu me lembro, eu sempre conversei sobre isso, sempre falei sobre isso, porque a maneira como eu descobri também foi muito tranquila, muito esclarecedora, de que eu não era diferente, de que eu não era né, diferente do meu irmão que veio de maneira biológica. Eu era filha do mesmo jeito, eu vim pelo coração, ele veio pela barriga. Então, eu me sentia especial. E ao longo do meu crescimento, eu fui entendendo que existia a inocência dos meus amigos, que eram crianças e que não entendiam, e que existia também a ignorância, né? Que não se tratava mais de inocência, era uma ignorância. As pessoas não tinham conhecimento. E aí eu fui entendendo que não tinha muito para onde fugir, porque no meu caso eu não sou parecida fisicamente com os meus pais, nem com meu irmão, né? Principalmente pela diferença de cor de pele. Não tinha muito para onde fugir. Então, uma hora ou outra, sempre ia chegar alguém perguntando: é verdade mesmo? Seu pai é seu padrasto ou seu pai? Como é que é? E aí eu prometi para mim mesma que eu sempre falaria sobre isso. Então, no meu caso, eu sempre falo, se chega essa pergunta para mim, eu falo de boa, tranquila. E eu acho que é muito importante, em todos os momentos, a gente ter essa clareza com nós mesmos de que tá tudo bem, não é um crime, não é errado, não é algo a se envergonhar. Então, é importante por conta disso, e eu acho que em alguns momentos também, em que a gente não esteja com tanta paciência, não precisa ser falado, explicada a história e tirar todas as dúvidas, mas é importante, eu acho que a gente ter, primeiro com nós mesmos, esse perdão de tipo, não, eu sou normal, não sou diferente, entendeu? Para que a gente possa também se sentir tranquilos para falar para as outras pessoas. Como eu tô vindo aqui, né? Falar num podcast para várias pessoas.
E Então, você vai continuar trabalhando, você vai ser a coordenadora desse podcast, né? Eu estou apenas dando um pontapé inicial. A sim, ideia surgiu daí, surgiu de vocês, e você vai ter pessoas, né, que serão entrevistadas por você, e vai ser uma troca muito linda. sim. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Josi, você tem alguma coisa a colocar, acrescentar nesse tema da revelação para as outras pessoas? Então, essa questão da revelação sempre foi muito bem tratada lá em casa, de forma muito natural. Então, assim, eu me esqueço, na realidade, que eu vim por essa via, entendeu? Então, isso não. Eu não tive na minha família nenhuma forma de preconceito. Eu fui muito bem recebida, tanto eu como meus irmãos. Então, assim, durante no meu período escolar também, não tive nenhum problema. Inclusive, eu estudei em uma escola que os filhos da diretora vieram pela adoção. Então, assim, estudei também com colegas que vieram pela adoção. Então, assim, lógico que eu não era um tema que eu sempre falava, Sim, mas eu, quando havia necessidade de falar, eu falava de forma bem natural, bem tranquila, nunca tive problema com isso. Agora, desde que eu entrei no Acalanto, por exemplo, quando precisava falar sobre adoção, algum depoimento, e meus pais, por um acaso, talvez fossem convidados a falar, aí antes eu falava com eles, vocês desejam, porque a história é minha, mas eles também é têm verdade. participação, Isso. então, assim, eu tenho que respeitá-los, né, e eles têm esse cuidado muito de preservar, né, a história da gente, não aparecer muito, mas, assim, eles super me apoiam. A minha escolha profissional tem muito a ver com a adoção. Então, a adoção, para mim, faz parte de mim desde sempre. E é um prazer estar aqui. Oh, que bom. Vamos falar por um lado um pouquinho espinhoso agora, né? Em que vocês costumam ouvir. A gente conversou sobre isso e da onde surgiu o papo lá no sede do Acalanto, que vocês costumam ouvir ainda falas que denotam esse preconceito com relação à adoção, como a gente já começou falando antes. Em que momentos isso foi trazido na infância? E de que forma que vocês lidaram com isso, que vocês estão lidando ainda? Hein? As duas. Bom, crescer não foi muito fácil, né, em relação a essa questão da adoção, porque, como eu falei, eu descobri com 7 anos e eu sempre fui uma menina muito assim, então. E eu cresci por muito tempo em uma escola só e todo mundo já sabia. Então era uma coisa, tipo, normal, tranquila, todo mundo já estava esclarecido. Mas a partir do momento em que eu saí dessa escola, saí dessa bolha, né, e fui para o mundo real, eu vi que ainda existe esse essa ignorância muito presente mesmo. E eu acho que essa ignorância, na verdade, que me machuca, né? Pelo menos no meu caso. Porque não vem de pessoas, também vem de pessoas que estão de fora. Mas às vezes vem da própria família, né? Também com alguns comentários, assim, ignorantes, né? E comentários, por exemplo, e a sua mãe? Como é que você está em relação a ela? Minha mãe tá lá em casa, tá bem. Não, sua mãe biológica, né? Biológica, não. Minha mãe biológica, não sei, não, entendeu? Coisas assim. Ah, você até que parece com a sua mãe. Parecem mãe e filha, já escutei isso. Parecem mãe e filha, sabendo que a gente é mãe e filha. E é pra parecer o quê? Prima? Entendeu? Coisas assim. Perguntando se meu pai é meu padrasto, né? E a gente tem que respirar, mas eu acho que o que me incomoda mais, de uma maneira geral, é a invalidação que ainda está presente nesse quesito de mãe e de pai.
sua mãe e seu pai, entendeu? Comentários que vêm a partir disso. Porque minha mãe e meu pai são José e Cádia. Eu chamo até os meus pais biológicos de genitores para não haver essa confusão linguística, né? Mas é muito assim, o que me incomoda é justamente quando vão falar de mãe, primeira coisa que pensam é da mãe biológica. Quando vão falar da minha mãe, é mãe adotiva. Então é isso que me incomoda de uma maneira geral. Uhum. A questão da mãe verdadeira, a gente já Isso. ouviu falar também. A sua mãe verdadeira está onde? Quer dizer, a verdade está na biologização que as pessoas têm ainda com relação à filiação, né? Então, muitas adoções procuravam imitar a família biológica. Então, eu preciso adotar um bebê que tem as características da família, para que ninguém saiba que são adotivos, porque havia essa questão da supremacia, da questão dos laços sanguíneos, né? Dos laços de sangue, como sendo mais fortes do que os laços, né, afetivos. Eu já ouvi falar também, né, ao longo do meu trabalho com adoção, eu tenho, né, eu pesquisei pessoas em processos de adoção que já têm 30 e poucos anos atrás. Essas crianças já têm mais de 30 anos, mas antes disso, quando as pessoas ouviam, você trabalha com adoção? Nossa, mas é uma coisa muito triste, né? Uma coisa muito complicada, né? Coitados. E aí, assim, nossa, mas como são corajosas as pessoas que adotam uma criança, né? Porque, poxa, ela vai trazer muitos problemas da família dela. Quem é a família dela? A família de sangue como sendo a família primordial, né? Então, esses mitos, o mito do amor materno também, né? Que estão ainda presentes na sociedade, porque a sociedade leva muito tempo para assimilar e para mudar de comportamento. Então, o que vocês estão trazendo hoje aqui, né, há muito tempo atrás, né, mesmo com ECA, as leis já mudaram, mas a sociedade ainda não conseguiu estabelecer esses novos parâmetros de pensar a família. Agora a gente já tem a filiação afetiva por 2 pais, 2 mães, isso está mudando muito, isso é muito bacana, né? Então, o que eu tenho para colocar a respeito disso que você traz, né, esse incômodo, né? Esse incômodo é porque você viveu desde pequena na pele essa ignorância que você chama das pessoas, né, por não saberem, por não entenderem o que se passa, né? Mas assim, o que as pessoas realmente precisam saber para mudarem essa percepção a respeito da adoção, né, dessa filiação legítima que vocês têm? O que vocês veem que é importante de trazer? Quando eu falo para algum amigo, né, que sempre fica na dúvida e tal, Gabi, você é, quando eu me apresento, né, não, eu vim por meio da adoção. Geralmente a reação é essa. E a primeira coisa que eu falo é: fique calmo, não tem problema nenhum, não é um assunto, dramático, é uma família normal. E eu acho que essa frase resume muito. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que é uma família normal, né? Eu passei pela minha adolescência agorinha, tô com 19, então ainda me considero um pouco adolescente. E, meu Deus, como a adolescência é, né, desafiadora para todas as famílias. E nesse processo a gente viu que não tem diferença realmente. É como o Jô falou, eu nem me lembro, a gente nem se lembra, as pessoas que lembram por nós, mas não tem a mínima diferença. Eu acho que é isso que é importante. Eu acredito que o principal é trazer que na adoção existe sim peculiaridades, né? A gente sabe disso. Sim. Mas, assim, que os comportamentos
né, dos filhos não devem ser julgados pelo fato deles terem vindo por essa via, né? Comportamentos na adolescência, porque veio por adoção, tudo que acontecer, entre aspas, bem aspas, comportamentos negativos, é porque veio pela adoção. Não, são comportamentos porque são pessoas, são jovens que estão em momento de turbulência hormonal, enfim, tudo é transformador e não é pela via. O que mais me incomoda é eles serem taxados, né? Porque aconteceu isso, é porque é adotivo. Se não tivesse vindo por esse meio, não tem esse comportamento. Então, isso me incomoda profundamente. Eu, particularmente, não passei por nenhum problema assim na família, nenhum comentário. Possa ser que eu não saiba, porque todas as mães omitem algumas frases indesejadas, né, que algumas pessoas dizem. E ela pode ter omitido para proteção, enfim. Mas o que mais me incomoda realmente são essas falas, tudo levado no negativo pela via da adoção, quando a gente sabe que não é por aí, que não existe isso, porque filhos que vieram de formas biológicas têm o mesmo comportamento. Exatamente. Foi uma coisa que eu estava até conversando com um amigo meu ontem, né? Tava divulgando o podcast, e aí a gente entrou nesse assunto de que, realmente, tanto as coisas positivas e as coisas negativas são muito inflamadas por conta da adoção, né? É porque lá em casa realmente não tem xodó. Se existir, sou eu. Mas não tem. Porque o meu irmão é muito mais velho, ele é 14 anos mais velho, então ele cuida de mim como se fosse um pai também. Então, nunca tive ciúmes dele, ele nunca teve ciúmes de mim. Mas se por algum acaso o xodó da minha mãe fosse meu irmão, é porque ela foi adotada. Ou se fosse eu também, é porque ela foi adotada, tá querendo, entendeu? É sempre porque, sendo que em todas as famílias, né, existe isso, né? Uhum. Então, é uma coisa que você estava falando e eu me lembro agora, há muitos anos atrás, eu num congresso lá em Curitiba, né, um congresso de psiquiatria infantil, eu acho. E tinha lá vários trabalhos sobre adoção, mas o problema do adotivo, adoção e problema de adoção. E aí eu fui perguntar para uma palestrante por que só apresentam problemas relacionados com, né, colocando, adjetivando, né, aquele problema no adotivo. E aí uma psicanalista muito famosa, ela falou assim: olha, a gente não tem estatísticas, mas é que é muito interessante. São casos, né? Quantos casos você tem no consultório e quantos casos de adotivos você tem? Aí você tem 10 casos, tem um adotivo e você leva um adotivo para o congresso. Isso acontecia também no meio acadêmico, gente. Acontecia. E não tínhamos pesquisas sobre adoção, sobre os processos de adoção. Eu fui uma precursora na adoção tardia no país, né, de conhecer, porque eu fui buscar e não tinha nada, não tinha nenhuma literatura que me desse o suporte para o trabalho que eu tinha começado a fazer lá em 89, né, em Blumenau ainda, como fazer se essas crianças maiores que estão acolhidas, que estão num abrigo lá isoladas, fossem adotadas, porque elas eram inadotáveis, que ninguém queria adotar uma criança acima de 2 anos de idade, por isso a adoção tardia, né? Então, trazendo essa questão do tema, né, para também, né, várias esferas da sociedade. Quando eu fui defender eu fiz uma dissertação de mestrado, né, sobre adoção tardia, na minha banca, as professoras da banca ficaram discutindo se elas gostariam que um filho maior adotado chamassem as de mãe. Acreditem, isso aconteceu. Eu fiquei assim chocada, porque na própria banca elas não se sentiriam confortáveis de adotar uma criança de 5 anos e que ela logo lhe chamassem de mãe. E aí, por aí foi, né? E eu fui pesquisar, então, os
judiciário, né, os processos de adoção, né, juízes, promotores, assistentes sociais e psicólogas, né, no meu doutorado, que eu queria saber como que eles trabalhavam e como que eles entendiam a adoção lá numa região, em várias cidades, na região da Grande Campinas, e eu me deparei com preconceito também. Me deparei com preconceito de juízes, de promotores, até de psicólogos que aplicavam testes, alguns até testes aplicavam nos pretendentes à adoção. Não tinha curso naquela época, era bem novinho ainda, né, o ECA, enfim. De lá para cá, alguma coisa mudou, né? Muita coisa mudou, sim. Mas assim, o que a gente percebe é que na mídia ainda existe essa questão, essa associação né, do adotivo com problemas. Matou o filho adotivo, assassina. Agora, filho biológico ninguém usa. Então, essa adjetivação, né, ela é muito nociva, porque traz para a adoção algo que parece que não é natural. Né? Quer dizer, existe a natureza, todos nós, como já diz Schettini, todos nós somos filhos biológicos, tá? E todos nós somos filhos adotivos. Porque em muitas famílias onde os filhos biológicos estão, eles não foram adotados. Né? E aí também veio uma questão que você trouxe, que eu acho muito bacana. Eu sou muito orgulhosa de ser escolhida. Né? Uma amiga minha lá de São Paulo, ela comentava sobre os 3 filhos que ela tinha, né? E o quarto, né? A quarta filha, ela dizia para os irmãos, né? Olha, eu sou muito mais filha dos meus pais do que vocês, porque eu fui escolhida e vocês não. Então, ela dizia isso para os irmãos, e os irmãos ficavam rindo, né? Porque ela chegou sem ninguém falar, ela dizia, olha, eu sou muito mais filha, porque eu fui escolhida, tá? Vocês não tiveram essa chance. É claro que eles foram adotados depois, mas muitas vezes famílias desestruturadas, famílias que não são, né, não têm esse suporte, elas acabam, né, por N, né, motivos, mas principalmente por violência, por questões, né, de não acolher realmente os filhos, não ter disponibilidade afetiva. Entregam tardiamente, né, ou são destituídas tardiamente. Eu digo tardiamente por quê? Porque já tem 4, 5, 6 anos e estão aí nas casas, né, de acolhimento. Então, a importância de um grupo de apoio e adoção e a importância dessa fala está justamente nessa integração que a gente precisa ter de todos os protagonistas, né? Dos operadores da adoção, que são os operadores do direito, né? Como eu falei antes da minha pesquisa, e das famílias e dos filhos. Então, a voz dos filhos, a voz de vocês, é uma voz que precisa ser mais ouvida e é uma voz que precisa, que ensina muita coisa para a gente. Mas eu levei na minha defesa de tese, de doutorado lá, uma questão que é muito importante quando a gente fala de problemas com adoção. Vários casos, eu estava pesquisando e me eram encaminhados para terapia, porque eu também sou psicoterapeuta, problemas de adotivos, tá? Vamos colocar aqui se vocês trouxeram aí. Só que não era algo estatístico, mas assim, algo de qualitativo. Todos os casos que eu recebi no consultório naquele período, e não foram poucos, tinham problemas no processo, né? Um caso assim de 2 meninos que foram adotados em momentos diferentes, mas a criança, a menor, veio por uma via não legal, e quando ela foi legalizar, tinha um irmão que o juiz, né, veio o caso, determinou: você vai ficar com a bebê se você adotar o irmão. Aí o irmão veio, sabe, de apêndice, e não conseguiu ser efetivamente adotado. E ele tinha vários problemas com relação a isso, principalmente não podia revelar, porque a revelação de como cada um chegou
seria muito traumática. Então, o problema já começou lá no Sim. processo. Uhum. Uma outra família também, que o casal tinha se cadastrado para adotar, quando foram chamados para, né, chegaram no lugar da fila para adotar uma bebê, ela estava com 8 meses de gestação e ela não disse não, ela foi lá para adotar e eles entregaram um bebê, né, para ela estando gestante, e ela não conseguiu, na verdade, ela não conseguiu estabelecer um vínculo com o filho biológico, com a filha biológica, porque ela estava tão vinculada àquele bebê, e aí todo um processo. Então, tem muitas histórias como essas, sabe? Que o processo é que está errado, né? A questão da adoção brasileira, né? Que todo mundo, sem nenhuma história da origem, mentir sobre data de nascimento, local de nascimento. São várias questões que envolvem processos errados que acabam jogando para o filho adotivo o problema, né? Acabavam. Isso não existe mais, não pode mais existir. Mas essa é uma realidade que a sociedade nossa ainda está convivendo, né? O que vocês acham a respeito disso? Eu acho que você falou tudo. Realmente, assim, o orgulho, né, que eu sempre tive em relação a isso. Eu falava muito essa frase também pro meu irmão quando era criança, não, que eu fui escolhida, você não foi, lá, 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 lá. E eu acho que uma parte importante também, eu vim até conversando com a minha mãe no caminho, eu falei, mãe, olha, eu acho que foi importante também pra minha evolução não poder não falar sobre isso. Porque não é que eu, Gabriele, chegava e me apresentava, assim, claro que teve, na minha infância isso acontecia, mas em um certo momento isso parou de acontecer. E as pessoas chegam pra mim, então eu sou obrigada a falar. E isso, de uma certa forma, foi bom, porque por estar exposta, eu tive que aprender a viver exposta, entendeu? É muito diferente. Eu conheço várias pessoas que vieram pelo meio da adoção e que simplesmente não falam sobre isso, não querem falar, porque realmente o mundo é cruel. As pessoas são cruéis em relação a isso. Elas falam coisas para machucar, é o que eu digo, né? Parece que quer esfregar na cara. E não é assim, não, eu não vou ficar calada. Mas eu não tenho a opção de ficar calada. Justamente por não parecer fisicamente, sempre uma hora chega. Mas isso foi bom pra mim. Porque se hoje eu tô aqui podendo falar sobre isso tranquilamente, com muito orgulho, eu acho que começa de lá do passado mesmo, lá do começo mesmo. Você falou outro ponto que sobre até o preconceito até na psicologia, né? E realmente, eu já passei por alguns psicólogos e na minha adolescência, porque eu estava passando por um momento difícil, né? E muitas vezes, em alguns psicólogos, eu contava tudo o que estava acontecendo, e aí um diagnóstico era normal, como qualquer outra pessoa. Se por algum momento eu contasse, tipo, para outro, eu vim por meio da adoção, tem isso também, assim, na minha história de diferente. Ai, pronto. Já, certo, vamos analisar isso. Sendo que, tipo, pra mim, isso tava no último lugar da lista de alguma coisa que precisava ser resolvida, entendeu? Então, eu acho que esse esclarecimento pra família, né, de poder sentar, conversar sobre isso, sem vergonha, sem tabu, sem medo, eu acho que é a parte mais importante, pelo menos comigo. É sobre o que Jô falou. Não é que a gente precise chegar e falar: oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela e eu sou adotada. Não, mas é você, se chegar, você estar preparado e se sentir bem com isso. Eu acho que essa parte, em todos os casos, em todas as histórias, eu acho que é a mais importante. É importante.
Eu acredito que, sobretudo, o mais importante seja a questão da revelação, porque é interessante, os pretendentes que chegam lá na sede do Acalanto, que vão visitar a sede, sempre tocam nesse assunto. Da Ah, mas revelação. quando meu filho quiser saber sobre a origem dele, é um direito dele, né? E assim, no meu ponto de vista, eh, talvez eles estejam sofrendo por antecipação, Exato. porque não necessariamente saber da origem significa que ele quer conhecer, né, a genitora. Exatamente. Às vezes é só uma curiosidade, às vezes a foto satisfaz, às vezes até a depender da história não dá para conhecer. Isso. Então, a gente sempre diz, a origem é direito de saber. Então, nem todo. Pretendentes adotam, pais adotam irmãos. Não quer dizer que todos os irmãos queiram conhecer a sua genitora. Pode ser que todos queiram, pode ser que alguns queiram, outros não. Então, eu acredito que esse aspecto é muito importante e é sempre algo tratado, sempre vem à tona e é uma preocupação extrema deles. E para nós, eu tô dizendo isso, me incluindo, porque eu também tive essa, digamos assim, esse receio. De Eu revelação. Uhum. de querer conhecer a genitora, entendeu? Sim, sim, Por sim. um momento que aconteceu em minha vida. E quando a gente ama os pais, a gente fica com medo Sim, de de machucar. machucar. Então, quando eu tratei isso, não foi de forma direta, foi nas entrelinhas. Sim, entendi. Mas meu pai percebeu. Foi tanto que ele perguntou, ele disse: se você quiser conhecer, a gente vai. Mas esse receio, eu quero dizer com minha fala aqui, nós filhos também temos receios, Sim, assim como os pais. os pais têm receio, entendeu? Quanto mais receio tiverem os pais, os filhos terão também, porque existe a questão né, da necessidade do filho, né, de atender, de não machucar, né? Isso. Então, assim, aquela questão eh, de você não trazer à tona um problema que já existe com os pais. A lealdade invisível, que a gente chama, pode ser uma lealdade visível ou uma lealdade invisível. Então, muitos pais, muitas pessoas que buscam adotar, e eu vi isso no meu trabalho também de pesquisa e de consultório, precisam trabalhar o preconceito em relação à adoção. Não quer dizer que eu queira adotar, que eu queira um filho pela via adotiva, que eu resolvi todos os meus problemas em relação à infertilidade, por exemplo. Principalmente em casais inférteis. Eu falo em casais porque é justamente aí que vem a questão do problema. Eu lidei com um caso, né, de terapia de família lá em São Paulo, onde o pai ele tinha infertilidade, mas ele não podia abrir para ninguém a respeito disso. A mãe, né, assumiu a infertilidade. E aí entraram na fila da adoção, né, só que apareceu uma adoção direta, que eles fizeram uma adoção direta e depois conseguiram uma adoção num outro estado, né? Santa Catarina era um lugar onde muitas crianças eram adotadas por serem branquinhas, tá? A questão também da supremacia branca, né? A gente via isso muito lá no Sudeste, em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo, morei em Santa Catarina, aí a minha gagueira aparece de vez em quando. Eu sou gaúcha, mas eu morei em vários, né? E aí, o que aparece aí, né? Essa questão assim, quando eu fui acompanhar uma menina, né, que estava para aproximação com um casal infértil lá em Campinas, eles olharam para mim e disseram: olha,
depois do contato. Ela parece muito mais escurinha do que disseram. Porque tem aquela cartela de cores, é branquinha, parda clara, parda escura, parda média. É uma cartela como se fosse uma cartela de souvenir. Supermercado, né? E aí, mas o que parece não era um preconceito em relação à cor só, era um preconceito em relação à adoção, porque vai ficar muito na cara que ela é adotiva. Né? Então, essa questão de pegar crianças, né, de brancos quererem brancos, não era só a supremacia branca que eu tinha entendido. Era um preconceito em relação a ficar na cara e a ter que dizer que a minha filha é adotiva, que o meu filho é, né, não é da via biológica. Esse casal que eu falei do pai fértil era uma questão muito, muito séria para ele, que ele não conseguiu lidar. E os filhos não conseguiam lidar com a adoção também, não queriam saber, né? Eles não queriam lidar com o problema da família, não era um problema deles. Né? Isso é muito importante da gente pontuar, que muitas vezes os problemas em relação, né, à origem estão ancorados a problemas do casal, a problemas da infertilidade, a problemas também de roubo, parece que eu roubei essa criança. Então, a questão da adoção brasileira, da adoção de não passar por os processos legais, que era muito comum nos anos 80, até os anos 80, né, antes do ECA, isso tudo fazia com que segredos ficassem guardados a 200 chaves, né, e ninguém podia abrir. Né? Pelo contrário, algumas vezes, por exemplo, um outro casal lá, que o menino chegava toda hora, eu sou adotivo, eu sou adotivo, eu sou adotivo. Poxa, que legal ele está falando. Na verdade, não era. Né? Ele estava trazendo um outro problema. Então, a gente sempre tem que olhar, né, para a questão assim, o que está me fazendo bem e por que eu preciso insistir com uma coisa, como o Josi disse, está tudo bem, eu não me lembro, a adoção passa para mim como uma coisa, né, é uma realidade, mas que não está presente no meu dia a dia. Né? Faz de conta que não é que faz de conta. A adoção, ela está inscrita no inconsciente, a filiação no inconsciente. E o inconsciente é atemporal. Né? Então, sempre foi minha filha. Não é que a partir de um momento, sempre foi minha filha. Então, se sempre foi minha filha, para que botar a adoção do lado ou na frente? Exatamente. Voltando no que Josi falou e completando com o que você falou, né, sobre essa... Eu acho que essas coisas se interligam muito, realmente, dos pais estarem resolvidos em relação a isso. É muito importante essa questão da revelação e... Gente, é a vida da pessoa, né? Por mais que nós, como filhos, acho que todos nós temos esse sentimento de que não, é a minha vida, mas vocês fazem parte da minha vida, então vocês fazem parte da minha história. É muito importante ter esse tipo, tá tudo bem? Tudo bem? Eu acho que é sobre isso. Os pais, vocês estarem preparados, resolvidos em relação a esse assunto, entenderem que é um processo normal, é um processo que não tem uma regra, assim como a vida de qualquer pessoa, assim como qualquer família, não é uma coisa que tá escrita, aconteceu com fulano desse jeito, então comigo vai ser. Não. Eu sempre soube, sempre foi tranquilo, sempre me vi como escolha, né, dos meus pais, então nunca entendi piadas do tipo, um irmão virar para outro e falar, você foi adotado. Eu ficava tipo, tá, qual o problema? Porque comigo foi. Mas quando eu fiz 15 anos, que eu descobri, assim, que eu já sabia que a minha mãe biológica, ela não podia ficar comigo. Essa era a história que chegava. Porque ela tinha uma vida assim, uma vida assado, não podia, não tenha raiva dela. Isso foi uma coisa que sempre foi conversado lá em casa, tipo, ó, seus pais somos nós, mas não precisa sentir nada de negativo por ela, porque ela te geriu, ela te colocou no mundo pra gente. Então sempre foi tranquilo. Mas com 15 anos, 14, 15 anos, eu descobri a história
crua mesmo, que eu cheguei, tá, ela não podia ficar comigo, mas por quê? Por quê? E não era uma questão de tipo assim, eita, e agora? Não, é minha história de vida, que eu tenho direito e curiosidade de saber. Foi um processo normal. E aí, quando eu completei 15 anos, no dia do meu aniversário, eu cheguei pros meus pais, pro meu irmão e pra minha madrinha, e eu falei que eu tinha... Surgiu a curiosidade de conhecê-la. E o que é que eles achavam sobre isso. No início eles ficaram meio tensos, mas falaram, bom, o que você quiser, se você se sentir bem, a gente faz, mas estava todo mundo tenso, porque ninguém queria que um se machucasse, né? O meu irmão, a gente vai falar sobre isso nos outros episódios, mas o meu irmão, ele veio de maneira biológica, mas ele também sente a dor. Porque imagina quantos comentários que ele não deve ter escutado a vida inteira, né? E ele ficou o mais tenso de todos. Não, tá bem? Tá bem? Tá tudo certo? Mas a poça aqui, ó, de pizza no, na axila, suar de nervoso. E aí a minha madrinha, ela foi muito sábia. Falou, Gabi, espera você completar seus 18 anos. Porque você já vai estar uma mulher adulta, vai saber. Assim, chegou aos meus 18 anos, eu não tava me sentindo essa adulta toda, não. Mas poucos dias antes do meu aniversário, eu cheguei pros 3 e falei, então, eu esperei. Espero mais? Não tem problema. O que é que como vocês se sentem em relação a isso? Então é sempre essa troca, assim, como você se sente? Pode falar, não, mas fale como você se sente. E todos ficaram muito mais nervosos que eu. Eu encontrei, né? Eu conheci ela, na verdade, eu não encontrei fisicamente, mas eu conheci ela. Foi super tranquilo, mas eu me lembro que quando me veio essa vontade, quando estava aproximando dos meus 18 anos, e me veio essa vontade que não tinha passado de conhecê-la, só para saber do ponto de vista dela, sabe? Porque eu sabia do ponto de vista de todo mundo, mas eu não sabia do dela. E eu queria que ela soubesse que eu estava bem. Porque já que foi num caso de que ela não podia ficar comigo, eu queria que ela soubesse que estava tudo bem, que eu estava viva e que não tenho nada para perdoar. Então, mas por não ter passado essa vontade, tipo assim, por que que eu quero ver uma pessoa que eu nem conheço se eu tenho meus pais? Isso veio na minha cabeça e eu me senti muito culpada. Muito culpada. Pedi desculpa para os meus pais. Não, porque eu não sei. Eles falaram, Gabi, isso é normal. É a sua história de vida. Você tem direito de saber. Qualquer pessoa no seu lugar que tivesse essa vontade estaria completamente normal. Mas realmente, assim, esse receio de até deles ficarem tristes, Essa lealdade, né? de não se sentirem, como que eu posso dizer, suficientes, porque isso é muito mostrado na mídia, né? Se tem alguma Sim. novela, algum filme que trata adoção, eu já fico meio assim, vamos ver. Porque geralmente o script é o mesmo, né? O filho, os pais adotam e aí depois o filho descobre e se revolta. Não, por quê? Por quê? Por quê? Aí depois quer conhecer os pais. E nananã, e nananã. Então essa é a história que as pessoas imaginam. Só que não é assim. O fato da gente querer saber, ou não também, não é revolta, não é indignação, não é falta dessa suficiência, é só porque é a nossa vida mesmo. Então, voltando, eu acho que esse esclarecimento, né, essa conversa, essa troca de o que é que você está sentindo, como vocês estão em relação a isso, como você está em relação a isso, é muito importante para todo o processo. Eu acredito que talvez isso seja mais fácil de lidar quando se trabalha, e é um local que precisa ser trabalhado, é a escola, né? Porque sempre vai ter aquela fase que você, traga uma foto de sua mãe grávida para determinada atividade. Se
o filho que veio pela adoção não sabe, então já vai ser algo devastador, né. Isso. Então, a escola como, um meio de trabalhar diversas formas de filiação, diversas formas de modelos familiares que a gente sabe que existem hoje, eu acredito ser bem importante nesse processo. Trabalhar também o preconceito, porque a gente sabe que existem adoções interraciais e isso se torna bem evidente, né. É muito importante, porque com certeza, se isso for trabalhado com, esse pilar, tanto da escola, como da família e como do filho, vai ser melhor lidado, eh, com ele, né. Eu acredito que isso é bem importante também. Sim, Josi, muito importante. E a gente até fez um projeto e a gente desenvolveu num outro momento, um concurso de redação sobre adoção nas escolas particulares. E a gente até está pensando em voltar, né, a fazer, né, um trabalho, antes, chegando lá na escola, para os alunos a partir de sexta, sétima, porque eles já conseguem trabalhar melhor a redação, e trazer essas questões, e aí me veio, né, quem fez isso na época, fui eu e doutora Lilian, né, promotora de justiça, que é uma pessoa que trabalha muito com adoção desde muitos anos, né, e só que como seria bacana se vocês, filhos por adoção, fossem, né, nesse projeto levar, olha, vamos fazer um concurso de redação, mas antes queremos falar para vocês como é que basicamente, tirar algumas dúvidas e a escola abrir para um debate contínuo depois disso, né? A pedagogia, né, é muito importante, como você está trazendo, né? Eu vejo que nós aqui estamos fazendo um pouco de pedagogia também, quando vocês trazem os problemas que são vivenciados e que não são problemas do adotivo, mas problemas do sistema social, do sistema jurídico, que às vezes demora muito tempo nos processos, né? Da questão do trabalho de preparação, aí vem a importância do grupo de apoio à adoção, do Acalanto, que vem há 10 anos trabalhando na preparação para a adoção. Não é que é preparar para ser pais, é preparar para lidar com essas questões de revelação, para lidar com os próprios preconceitos, de fazer a filiação, né, o processo de gestação, né, da adoção. Eu acho que a gente trouxe aqui, né, essas questões de uma forma muito, né, inicial, mas muito forte também. Sim. Né? Esse é o primeiro de vários, né, de vários episódios, e eu quero aqui pedir para vocês darem, né, o depoimento final para a gente encerrar, né, esse bate-papo, essa conversa importante de hoje. Bom, o meu depoimento, né, na verdade, o meu pedido é para todo mundo que está assistindo, porque realmente a minha ideia surgiu justamente para a gente poder transmitir conhecimento e tirar algumas dúvidas das pessoas, é que vocês busquem se informar, se conhecer, conhecer sobre vários tipos de adoção, sobre como funciona, desmistificar mesmo. A gente tentou, né, desmistificar muitas coisas aqui, mas a gente ficaria dias falando, né, sobre esse assunto que é tão complexo. Então, pesquisem, se informem, porque, infelizmente, a culpa é do sistema mesmo. Não é debatido sobre isso nas escolas, pelo menos eu sou uma criança dos anos 2000, nasci em 2006, e até um tempo atrás não era falado sobre isso. Não sei hoje em dia, mas não era falado. Nos lugares que a gente vai, nas mídias, enfim. Então, se orientem em relação a isso. É o que eu peço para vocês. Se informem. Então, como disse Gabriele, o meu pedido, o nosso pedido
é que vocês acompanhem o podcast, tirem suas dúvidas, entrem em contato com a gente, porque vocês procurando esclarecimento com pessoas, com órgãos, que saibam sobre o tema, não é que a gente saiba tudo, mas a gente é uma fonte que é verídica, né? Que não vai ter mentiras, enfim, são notícias reais. Então, o nosso pedido é que vocês acompanhem o podcast e é um prazer estar com vocês nesse novo projeto do Acalanto Sergipe. Então, vejam só, eu quero agradecer, assinalando aqui os nossos apoios, né, nessa caneca tão linda, oferecida pela Quality Brindes, né, além do DNA, né, é um logo preparado pela Érica, nossa, né, diretora de marketing, e o apoio também da Contabilidade e Consultoria MPK, né, além da adoção de filhos para filhos, né, conversa que estaremos dando continuidade por aí afora.